Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e estamos começando aí mais um vídeo no canal De Olho na Língua Portuguesa. Já aproveita e, se você está entrando aí no canal pela primeira vez, faça a sua inscrição, ative o sininho aí das notificações para receber novos vídeos. Compartilhe esses vídeos, faça comentários e dê o seu gostei aí para nós. Nós precisamos de força, né? Dá uma força aí pra gente, porque nós precisamos de muitas pessoas inscritas aí no canal, né? Divulga aí com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos, né? Divulga aí com seu cachorro, com seu gato e vamos divulgando aí para nós o canal De Olho na Língua Portuguesa. Bom, na semana passada a gente falava do emprego dos pronomes pessoais, né? Começando aí o emprego dos pronomes pessoais, aí falando que os pronomes me, te, se, o, a, nos, vos, se, os e as, excepcionalmente eles exercem eles podem, na verdade, né, exercer a função de sujeito de uma oração. Como que é isso? O que eles vão acompanhar? Eles vão acompanhar verbos do tipo deixar, fazer, mandar, ver, ouvir, sentir. Então, deixar, fazer, mandar, ver, ouvir e sentir. Então, esses pronomes vão acompanhar esses verbos. E vão estar seguidos de um verbo não flexionado, isto é, de um verbo no infinitivo, né? Então, os pronomes me, te, se, o, a, nos, você, os, as vão exercer a função de sujeito. Então, quando eles acompanharem os verbos deixar, fazer, mandar, ver, ouvir, sentir, seguidos de um verbo no infinitivo. Vejamos o seguinte: mandei-o sair rapidamente. Mandei-o sair rapidamente. Bom, veja bem aqui. Nós temos aqui o verbo mandar, né? Nós temos o pronome o e temos o verbo sair, que está no infinitivo. Aí o que acontece? Eu tenho o seguinte: mandei é uma oração, né? Mandei é uma oração. E qual que é o sujeito dessa oração? Quem mandou? Eu mandei. Então, essa é uma oração, né? Mandei. Quem manda, manda algo. Quem manda, manda algo. Quer dizer, o verbo mandar é um verbo transitivo direto. Então, o sair vai ser objeto direto. O sair, objeto direto. Aí esse o vai funcionar como sujeito do verbo sair. Ele vai funcionar como sujeito do verbo sair. Mas aí vocês vão perguntar: professor, mas como é que isso vai funcionar como sujeito aí do verbo sair? Tem só um pronome oblíquo, esse pronome o. Ele exerce a função de objeto direto, como o senhor falou na aula passada, né? Mas, veja bem, aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso acrescentar um que, posso substituir esse pronome o por ele, e esse verbo que está no infinitivo, eu vou colocar ele numa forma flexionada, ou seja,
numa forma aí do modo subjuntivo ou do modo indicativo, no caso preferência aqui, modo subjuntivo. Mandei é passado, então vamos lá, verbo no subjuntivo, mas também no passado. Aqui é igual, mandei-o sair, vai ser igual, mandei que ele saísse. Mandei que ele saísse. Quem sai? Ele. Ele, então, é o sujeito aí. É a mesma função do o, que vai ser sujeito também. Então, nesse caso, é a única situação em que esses pronomes vão exercer a função de sujeito de uma oração. Quando eles acompanham os verbos deixar, fazer, mandar, ver, ouvir e sentir, seguidos de um verbo no infinitivo. Então, mandei-o sair é igual mandei que ele saísse. Vamos a um outro exemplo. Fizeram-me calar. Fizeram-me calar. Aí você tem o verbo fazer, você tem o pronome me e tem o verbo calar, que está no infinitivo. Aí, fazendo aquele mesmo raciocínio que a gente fez com mandei-o sair, a gente pode fazer aqui, ó. Fizeram que eu calasse. Fizeram que eu calasse. Então, nesse caso aqui, o me vai exercer a função de sujeito do calar. Sujeito do calar. Bom, mudando aqui. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, quando eles estiverem após verbos terminados em R, S ou Z, esses verbos vão perder as letras R, S, Z e os pronomes vão assumir as formas lo, lá, los e las. Então, repetindo, quando os pronomes o, a, os, as estiverem acompanhando verbos terminados em R, S ou Z, no caso eles estiverem depois desses verbos, né, terminados em R, S ou Z, então o que vai acontecer aqui? Os verbos vão perder a letra R, a letra S e a letra Z, e os pronomes vão assumir as formas lo, lá, los e las. Se não, vejamos. Vou comprar o livro. Vou comprar o quê? O livro. Objeto direto. Substituímos por o. Comprar mais o. Comprar termina com R. Então, tiramos o R e esse o substituímos por lo. Então, vai dar vou comprá-lo. Outro exemplo. Pus as apostilas no armário. Pus as apostilas no armário. Então, pus o que? As apostilas. Objeto direto. Substitui por as. Pus termina com S. Então, pus mais as vai dar, tira o S e o as se transforma em las. Então, pulas no armário. Pulas no armário, então. Vamos a uma outra situação. Por exemplo, fiz a pesquisa. Fiz o quê? A pesquisa. A pesquisa, objeto direto. Substitui por a. Só que fiz termina com Z. Fiz mais a. O fiz perde a letra Z. E o a se transforma em lá. Fiz mais a, fila. Então, fila. Agora,
Quando os pronomes o, a, os, as estiverem após verbos terminados em M, ON ou ão, os pronomes serão substituídos por no, na, nos, nas. Então, por exemplo, fizeram o exercício. Fizeram o quê? O exercício. O exercício objeto direto. Substituímos por o. Fizeram mais o. Fizeram termina com M. Então, esse o se transforma em no. E o verbo não sofre nenhuma alteração. Então, fizeram mais o, fizeram-no. Então, fizeram-no. Outro exemplo. Dão aulas. Dão o quê? Aulas. Aulas, objeto direto. Substitui por as. Dão mais as. Dão termina em ão. Então, dão mais as vai dar dão-nas. E assim por diante. Os pronomes lhe e lhes exercem a função de objeto indireto de pessoa. De pessoa, só pessoa que pode ser substituída por lhe, lhes. Beleza? Então lá, deu um livro a José. Deu o quê? Um livro, objeto direto. A quem? A José, objeto indireto. Substituímos por lhe, a José. Então, deu-lhe um livro. Agora, os outros pronomes, o me, te, se, nos, vos, esses pronomes eles podem exercer tanto a função de objeto direto, quanto a função de objeto indireto, dependendo do tipo de verbo que eles acompanham. Então, no caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o pronome por um substantivo masculino qualquer. Precisa ser um específico, não. Posso substituir por um substantivo masculino qualquer. Se esse substantivo vier precedido de alguma preposição, ele vai exercer a função de objeto indireto. Se ele não vier precedido de nenhuma preposição, ele vai exercer a função de objeto direto. E aí o pronome exerce a mesma função que o substantivo, porque o pronome não é o substituto do substantivo. O pronome não é o substituto do substantivo? Então ele pega a função que o substantivo exercia lá. Então, se o substantivo exerce a função aí de objeto direto, o pronome também vai exercer a mesma função. Se o substantivo exerce a função de objeto indireto, também o pronome vai exercer a mesma função. Se não, vejamos. Ela me ama. Olha bem. Eu estou em dúvida, não sei se esse me exerce a função de objeto direto ou se ele exerce a função de objeto indireto. Então, vamos ver. Vamos substituir por um substantivo masculino, esse pronome me aí. Vamos substituir o me, por exemplo, por professor. Vai aí, professor, beleza. Vamos lá. Ela ama o professor. Tá vendo? Tem preposição? Não tem, porque o é artigo e professor é o substantivo. Então, ela ama o professor. Então, quem ama, ama alguém, ou ama algo, né? O verbo aí é transitivo direto, inclusive. O professor, objeto direto, então o me vai exercer a função de quê? De objeto direto também, né? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Tipo assim, ela me emprestou o caderno. Então, ela me emprestou o caderno. Vamos lá. Estou em dúvida com o me, se ele exerce a função aí de objeto direto ou de objeto indireto. Então vamos pegar.
Vamos substituir o me por professor. Tá aí. Vamos substituir o me por professor. Então vamos lá. Ela emprestou o caderno ao professor. Aí. Ela emprestou o caderno a quem? Ao professor. Ao professor é objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque nós temos o a, que é uma preposição, né? E aí o artigo é o. Então o a se juntou aí com esse artigo e deu ao, né? Então ao professor, objeto indireto. Se ao professor é objeto indireto, então o me também vai exercer a função de objeto indireto, né? Então ela me emprestou o caderno, então o me vai ser objeto indireto. Tudo tranquilo? Vamos reforçar isso aí. Vamos pegar um outro exemplo. Ela me beijou. Vamos substituir o me por professor. Tá aí. Ela beijou o professor. O professor não é objeto direto? É objeto direto. Então o me vai exercer a função também de quem? De objeto direto, né? Outra situação, por exemplo, a caneta me pertence. Vamos trocar esse me por professor. A caneta pertence ao professor. Então a caneta pertence a quem? Ao professor. Ao professor não é objeto indireto? É objeto indireto. Então o me vai exercer a função de objeto indireto também. A mesma coisa você vai fazer com os outros pronomes. Beleza? Muito bem. Agora, eu e mim, tu e ti. Eu e mim, tu e ti. Olha bem. Os pronomes, melhor dizendo, né? Os pronomes eu e tu só vão exercer a função de sujeito de oração. Eu e tu só se for sujeito, né? E então, eu e tu, sujeito. Olha, então eu vou usar eu e tu quando se tratar de um sujeito. Quando não se tratar de sujeito, eu não posso usar eu e tu. Observe o seguinte, isto é para mim fazer. Olha, isto é para mim fazer. Será que eu poderia fazer a ligação sintática da preposição com o verbo? Da preposição para com o fazer? Tipo assim, ó, isto é para fazer? Claro que sim, né? Então, nesse caso, o pronome vai exercer a função de sujeito. E o mim, ele exerce alguma função de sujeito na vida? Não. O mim nunca vai exercer a função de sujeito. Então, vai ter que ser eu. Então, isto é para eu fazer e não para mim fazer, porque mim não faz nada. Mim só recebe, né? Se fosse o ti, ou tu, né? É isso aí, ó. Isto é para isto é para ti fazeres? Não, não dá, né? Porque o ti, ele vai exercer a mesma função que o mim, ou seja, a função de complemento, que ele é um pronome oblíquo, né? Então, isto é para tu fazeres, e não para mim, e não para ti fazeres, né? Vamos supor uma outra situação, tipo assim, Maria sentou-se entre eu e Paulo. Tá certo isso? Entre eu e Paulo. E eu e Paulo é o sujeito da oração? Não, o sujeito da oração é Maria, né? O sujeito da oração é Maria. Quem sentou? A Maria, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar mim, nós vamos usar o mim e não o eu. Então tipo, vai ser assim, Maria sentou-se
entre mim e Paulo. Se fosse o contrário também, ia ser entre Paulo e mim. Então o macete é o quê? Tendo-se um verbo no infinitivo, usa-se eu e tu. Não se tendo um verbo no infinitivo, usa-se mim e ti. Agora atenção para isso aqui, ó. Para não sei quem, vírgula, estudar à noite é difícil. Para não sei quem, vírgula, estudar à noite é difícil. Veja bem. Olha, entre o estudar e o espaço tem uma vírgula, né? Entre o estudar e o espaço tem uma vírgula. Então veja bem. A condição de que o pronome possa exercer aí a função de sujeito? Claro que não. Né? Tem vírgula. Entre sujeito e verbo pode ter vírgula? Claro que também não. Né? Então aqui, ó. Para mim, vírgula, estudar à noite é difícil. Será que eu poderia trocar a ordem desse para mim? Colocar esse para mim lá no finalzinho da frase? Posso, quer ver? Ó? É difícil para mim, ou melhor, estudar à noite é difícil para mim. Pronto. Aí. Deu alguma coisa aí errada? Não, de forma nenhuma. Certinho. Né? Então, nesse caso, eu uso o mim. Né? Atenção aqui agora, ó. Não havia nada entre Joana e eu. Tá certo isso? Não. Por quê? Cadê o verbo? Tem algum verbo aí no infinitivo depois? Não, não tem. Então, nesse caso, eu uso mim. Não havia nada entre Joana e mim. Né? Agora, atenção. Empreste-me o seu caderno para estudar. Para estudar. Aí vai ser mim ou vai ser eu? Vai ser eu. Por quê? Porque mim não estuda. Né? Mim não faz nada. Então, para eu estudar. Agora, para não sei quem, vírgula, viajar não é fácil. Então, uma vírgula antes do viajar, não tem? Tem. Então, nesse caso, eu uso para mim. Tá certo? Para mim, vírgula, viajar é muito difícil. Eu posso falar assim, né? É muito difícil para mim viajar. Eu posso inverter a posição desse para mim. Então, eu tendo condição de inverter a posição do para mim, eu uso mim. Não tendo, e tendo o verbo no infinitivo, então será para eu. Agora, não tendo o verbo no infinitivo, aí é mim, aí não tem jeito. O mesmo acontecendo com o ti também. Beleza? Bom, se consigo. Se consigo são pronomes que só se usam como reflexivos. Isto é, como pronomes da mesma pessoa que o sujeito. Então, se o sujeito é da terceira pessoa, os pronomes, né, se consigo, podem ser usados tranquila e serenamente. Então, tipo assim, ela só pensa em si. Tá correto, né? Agora, espere, preciso falar consigo. Tá errado. Por quê? Porque quem precisa, eu é primeira pessoa, consigo é terceira. O consigo só pode ser usado como reflexivo. Então, preciso falar com você. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.